Olá, gente, boa noite de novo para todos. Eu falo aqui, sou da Abrap MS, né? E hoje vamos estudar um pouco mais sobre Joana de Ângeles, sobre o ser consciente. Estamos aí no capítulo 3, né? E veremos então êxito e fracasso. Vou compartilhar a tela conosco para iniciarmos os nossos estudos. Quero combinar com vocês para deixarmos, se houverem perguntas, para o final. Vamos fazer uma sequência aí das reflexões, né, trazendo Joana de Ângeles e também algumas reflexões que fiz acerca do próprio estudo, e aí vou deixar tempo para a gente no final. É, quero aproveitar para perguntar o tempo, Edna, por favor. Você tem das 19h30 agora até as 21, tá? Aí, nesse tempo, você... Tá? Então, esse tempo é até, não precisa ir até lá, né? Mas aí você vai fazer a sua apresentação e depois tem aquele tempo para a gente poder compartilhar, tá? Como então temos 1h30, né? Isso. Quase, praticamente. Então, eu creio que dá para fazermos isso concomitantemente, as reflexões. Se alguém levantar a mãozinha aí, lembra que eu não vejo. Então, a Edna, por gentileza, me conta, né? Quem quer falar, tá? Ok, combinado. Combinado. Olá, Olga. Boa noite. Boa noite. Então, ali, como eu disse, né, o estudo do livro Ser Consciente, da Joana de Ângeles, e vamos lá, então, capítulo 9, êxito e fracasso. Capítulo 3. O capítulo na verdade, é parte 3, capítulo 9. Ah, tá. É que ele vai dividindo, né? Parte Uhum, 1, parte 2, parte 3, e aí o capítulo continua, ele não cessa. uhum. Pelo menos na versão que eu tenho, viu? Que Não, eu tá tudo peguei, né? certo, tá tudo certo. Tá bom, querido, obrigada. Bem, então eu escolhi ali uma imagem já para a gente refletir ali, né? Porque tá dentro, o êxito e fracasso está dentro de problemas e desafios, né? Que é o tema maior. E essa imagem, quando eu vi esse menino aí nesse pulo, eu já fiquei ali olhando, né? Êxito e fracasso. Nossa, né? Se ele conseguir aos nossos olhos, né? Se ele consegue chegar à outra margem do barranco, o outro lado, então êxito, né? Mas e se ele cair nesse bendito vão aí, né? E se o passo dele não alcança? E aí? Então é um fracasso, né? E aí eu fiquei refletindo, e eu convido vocês todos a já refletirem desde o início aí, né? Como é para cada um de nós. Vamos lembrar que nós aqui, como psicólogos e estudiosos da Joana de Ângeles, nós sabemos já algumas coisas a respeito da nossa trajetória enquanto ser humano aqui vivente na Terra, né? Então, e sabemos também que muito depende do olhar que temos. É o ângulo que se olha, né? Uhum. E aí, escolhi a frase da Joana de Ângeles, onde ela começa o nosso estudo trazendo assim, dizendo assim que o estado normal da criatura humana é o de saúde, no qual o bem-estar e o equilíbrio proporcionam um clima respirável de satisfação. Então, eu pus ali qual é o para nós, seres humanos. Eu acho que faltou uma letra, uma palavra ali. Eu quis dizer que para nós, seres humanos, né, o que a gente considera como estado normal? Era uma pergunta e depois a resposta que o Joana de Ângeles, me atropelei. Então, voltamos ali. Qual que é
para nós, seres humanos, o estado normal de saúde, né? Aí a Joana responde que o estado normal da criatura humana é a saúde, né? Esse é o estado normal, no qual o bem-estar e o equilíbrio proporcionam um clima respirável de satisfação, né? Aí já começa aqui umas ideias, né, que vão borbulhando aqui na cabeça, né? O que que acontece conosco? Porque a gente tem ouvido a uma só voz aí no nosso meio, as pessoas falando, os estudiosos da nossa psique, o quanto estamos adoecidos, entre aspas, né? O quanto estamos desequilibrados, vamos dizer assim. Então, o que que acontece conosco? Se o estado natural, normal de nós, seres humanos, é o estado de saúde, de bem-estar, né, do equilíbrio, então o que está acontecendo conosco? Uhum. E lembro que nós combinamos que a qualquer momento, se vocês quiserem ampliar a ideia, né? A gente podemos ser breves, mas dando essa contribuição, tá? Uhum. Para usarmos o nosso tempo. Gostei muito dessa imagem. Ela me tocou bastante quando eu busquei algo que tivesse a ver com o cérebro e o coração, né? E aí dá aquela ideia do que temos visto hoje do quântico, o quanto que as nossas intenções, os nossos pensamentos, a força que tem as palavras, né? Então, ser pensante, diz a Joana de Ângeles, destaca-se a criatura na escala zoológica, compreendendo os mecanismos da vida e aplicando o conhecimento para os logros da autorrealização e da autoplanificação que lhe constitui o ápice da saúde. Então, aqui, quando eu vejo essa frase da Joana, então eu me lembro aqui de toda a escala que nós percorremos, né? Desde o que estudamos no Espiritismo, de como a gente faz esse caminho de evolução, né? Passando por todos os reinos até chegarmos, então, no hominal. E aqui, nessa zoológica, na escala zoológica, então, como animais, nós somos animais pensantes, então, nós sabemos que os animais, né, ditos irracionais, eles têm emoções, mas nós podemos escolher, né, a cada momento, se respirarmos, se tomarmos consciência de nós mesmos, podemos escolher e podemos raciocinar sobre o que estamos vivenciando. Então, por isso ali estamos nessa escala, né, zoológica, compreendendo os mecanismos da vida e aplicando o conhecimento para os logros, né, para os ganhos da autorrealização e da autoplanificação. Planificar é o nosso caminho, né? Nosso grande trabalho aqui. Essa plenitude, né? Tem até uma obra da Joana de Ângeles, Uhum. que lhe constitui o ápice da saúde. Então, sentir-se assim, estar aí neste lugar, seria então o ápice da saúde. Quem é que está nesse lugar? Quem está se sentindo assim na atualidade, né? Um ser humano consegue viver e atravessar as suas pontes e a sua vida desta forma? Achei também essa imagem aqui muito Uhum. interessante para o nosso trabalho. Então, ali a representação de nós, seres humanos, essa tocar esse divino, né? Me Uhum. lembrei bastante do ego enquanto estrutura, mas da nossa humanidade, né? O quanto às vezes ficamos perdidos aqui enquanto humanos e ali, quando então mais despertos, estamos nessa busca, né? Nesse encontro e atuando mais nesse adulto, no self, né? Então a Joana diz ali que passo a passo
desenvolve-se os atributos da personalidade, ampliando-se os conteúdos da individualidade e aprimoram-se as aptidões latentes, que são o germe da presença divina em todos. Diria que hoje todos, né? A Joana de Anjos ia falar todos, né? Que já está incluído aí no nosso dicionário, né? Então, lembrei disso quando eu estava lendo aqui, né? A gente está se aperfeiçoando, aprendendo, né? Então, vamos lá, vamos de novo. Passo a passo, desenvolve-se os atributos da personalidade. Quais são esses atributos? Né? São os olhos que se abrem, a mente que se amplia, né? Uma mente mais espiritualizada, né? A consciência de si mesmo, de si mesmos, ampliando-se os conteúdos da individualidade. Então, vamos lembrar que Joana, quem orientou Jung, Jung com a individuação, né? Então, que é o caminho de todos nós. Então, a, os conteúdos da individualidade e aprimoram-se as aptidões latentes, então, o divino em nós, Deus em nós, que são o germe da presença divina em todos. Passo a passo. Passo a passo. Me lembrei daquela imagem de uma espiral, onde nós nos desenvolvemos em espiral, né? Ainda que pareça que parece que estamos voltando nos mesmos lugares ou no mesmo lugar, ainda assim, um mínimo, um pontinho nós adquirimos, né? Algo ali amplia. Então, parece que retornamos ao mesmo ponto, mas algo já se modificou, né? Uhum. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, agora vamos refletir juntos. Quero ouvir vocês um pouquinho. Quem seríamos se não tivéssemos que responder às expectativas dos outros e dos papéis que desempenhamos? Então, olha só, aqui muitos são psicólogos, então são papéis que desempenhamos. Somos mães, pais, alunos, professores, né? Ora estamos ali como alunos, ora estamos como professores. Enfim, são muitas funções, muitos papéis que desempenhamos. E além do que, se nós nos colocamos como filhos, quais são as expectativas que os nossos pais têm a nosso respeito até hoje, né? Eles ficam de olho na gente. Eu já tenho 60 e meus pais estão ali esperando algo de mim o tempo todo, né? Quais as expectativas dos filhos, que os filhos têm em relação a nós? E se não teríamos que nos preocupar, não tivéssemos que nos preocupar com isso? Como nós seríamos? Como agiríamos? O que faríamos? O que estaríamos fazendo, né? Se não tivéssemos essa expectativa do outro. Eu acho que é, bem interessante trazermos para dentro de nós isso e pensarmos. Lembrei até de uma música, uma MPB que tem, né? Que fala assim, o que é mais ou menos assim, o que fazemos quando ninguém está olhando, né? O que fazemos? Uhum. E uma outra pergunta, e essa pergunta é baseada nos estudos da própria Joana: quem está verdadeiramente por trás de todas as escolhas importantes que fazemos? Ali, a impressão que me dá, a primeira parte, quando eu fui nos estudos e pensando sobre isso, né, e querendo trazer aqui para refletirmos juntos, me parece que algo é ali, assim, da minha humanidade, daquilo que eu ainda não sei, como é? Se ninguém espera nada de mim, se ninguém tivesse essas expectativas, se eu não tivesse que responder a ninguém, como eu seria? Quem eu seria? O que eu faria? Mas,
Tilma, oi, gente, tudo bom? Já Oi, cheguei André. atrasada e tumultuando. O que está Fica falando? tranquila. Ô, Tilma, Ah, você estava falando e me bateu forte aqui o seu comentário. Porque, assim, eu acho que na nossa humanidade é impossível não ter isso, porque, assim, primeiro que são os pais, e a gente gostaria que eles tivessem orgulho da gente. Aí, quem tem filho quer que seu filho tenha orgulho de você sendo pai. E no meu caso, né, que meus pais já morreram, é, eu continuo tendo a expectativa, vamos dizer assim, que Jesus me aprove, né? Que na vida futura eu venha colher o meu caminho de evolução. pois é, Uhum. bem bacana, grata. Eu não sei quem é você que Ah, falou eu vou comigo. ligar. É Andréia. a Andréia que Andréia de Oi, perturba. São André. Paulo. Sou eu, ó. Oi, agora te vi, querida. Bem-vinda. Grata. E aí, quem está verdadeiramente por trás de todas as escolhas importantes que fazemos? Vamos lembrar que foi passado para a gente um olhar como se a gente estivesse no mundo e tudo fosse muito adoecido, e isso está acontecendo demais, como se tudo fosse uma doença e tudo que tivesse que ser tratado. Mas e se a gente mudar o foco? E agora eu lembrei da nossa imagem primeira, né? Tudo depende do ângulo que se olha. Quem que está verdadeiramente por trás de todas as escolhas importantes que nós fazemos? Então, no filme da Joana, aquele trecho que eu usei para falar dos desequilíbrios, você vê que ela falava assim para o Divaldo: Divaldo, você pensa, porque ele falou assim, mas é impossível eu monitorar o meu pensamento o tempo todo. E aí ela falou assim: você pensa no que você está fazendo, isso que eu vou fazer, eu teria coragem de contar para alguém que é o que você está. Ela fez o contrário do que você está falando, mas no mesmo sentido. Aí ela falou assim: isso me afasta ou me aproxima de Deus, de Jesus? Isso é O uma que eu excelente quero fazer me reflexão, né? afasta ou me aproxima? Pois é, olha que reflexão maravilhosa. Grata, Andréia. Vou ter que assistir de novo o filme. Eu já não lembrava muito dessa Aquele passagem. Aquele, Aquela passagem, assim, o filme aquela todo é passagem, né? maravilhoso, mas aquela passagem fala alto. É. E aí, quem que está verdadeiramente, então, trazendo a Joana, por trás de todas as escolhas importantes que fazemos, né? Quem está? E aí, a resposta que ela nos dá, no geral, naquilo que ela traz, é justamente isso, que é o nosso self, é o nosso eu superior, é o eu maior. Então, se a gente se conecta, se a gente se coloca nessa pergunta que você trouxe, muito bem colocada para nós aí, isso me afasta ou me aproxima de Deus? Então, vamos lá, escolhas importantes, né? Escolhas que me aproximam, são escolhas que fazem com que quem está por trás? A nossa parte maior, aquela que busca o nosso crescimento o tempo todo, né? E aí é muito legal pensar isso, porque assim, por mais que doa, o self, ele vai nos trazer o necessário para o nosso crescimento, né? Mesmo que a gente esperneie, não tem jeito, ele irá trazer. Então, ainda que esteja doendo, ainda que esteja muito difícil, saber, refletir sobre isso, o que está por trás disso que eu estou passando, disso que eu estou vivendo, seja uma doença, seja um acidente, seja uma dificuldade que eu estou passando, o que está por trás disso? Ali eu fiz uma escolha e eu digo assim agora, eu falo, nossa, se eu soubesse, né? Parece que na hora eu fiquei até cego, assim, escolhi, e agora está tão difícil. Mas é justamente essa dificuldade que provavelmente me levará à porta estreita, né? Me levará pelo caminho da porta estreita e não a larga. Uhum. E aí, Joana diz ali para gente uma outra frase que eu pensei ali, né? Impregnado pelas partículas e moléculas materiais que o vestem, enquanto reencarnado,
Não raro a visão do êxito, porque lembra, nós estamos falando de êxito e fracasso. E é interessante porque ela não trouxe, lembrando aqui, né, bem no meio da frase, né? Ela não falou para a gente, não conceituou, não trouxe o conceito do que é êxito, do que é fracasso. E aí, mas ela vai descrevendo isso ao longo do texto, né? Para que a gente vá tomando consciência que uma coisa é o que nós pensamos sobre isso, outra coisa é o que ela vem nos trazendo para refletirmos sobre isso. Então, impregnado pelas partículas e moléculas materiais que o vestem, enquanto reencarnado, não raro a visão do êxito apresenta-se distorcida, caracterizando-se como o deleite contínuo, resultante dos prazeres hedonistas que a posição social relevante e o poder político-econômico proporcionam, ensejando um prolongado desfrutar. Pois é, vamos lembrar aqui do que se trata o hedonismo, né? Pelo menos como nós temos utilizado essa forma de viver, né? Que é essa busca incessante pelo prazer. E é muito interessante, lembrando aqui, quando as pessoas chegam no consultório, elas chegam desesperadas porque bate o sofrimento e elas não querem vivenciar aquilo, elas chegam não sei como vocês aí, mas eu recebo muito assim, querendo sair imediatamente, querendo uma fórmula meio mágica para saírem daquele desconforto, né? Porque é muito desconforto. Então, às vezes até já ouvi assim, venho aqui porque eu tenho certeza que você vai me ajudar a sair disso, né? Me tirar disso, né? E nem ajudar a sair, é tirar disso, né? Ai, 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 né? Como? Né? Então, a Joana fala bem disso. Então, aqui ela está falando do ter e do ser, né? Qual tem sido a nossa busca? Quais são os equívocos que nós estamos praticando? O que estamos equivocados, né? Eu lembro de que eu trabalho bastante com família, com as pessoas jovens que estão aí na vida, nessa busca do ter, da vida indo do ganho, né? Não que ninguém está criticando aqui isso, né? Mas é quando nós nos perdemos do objetivo maior, né? E aí nós ficamos ali perdidos, buscando esse prazer, esse ter, e, e aí eu acompanho algumas pessoas jovens, alguns casais, algumas famílias, e perdidos em grandes dívidas, em grandes sofrimentos pelas dívidas contraídas, e aí tendo que trabalhar muito, sem tempo, para cuidarem dos filhos, né? Quem que está cuidando dos filhos? As escolas integrais e as babás, né? Isso falando da classe média alta, né? E nem estamos falando aqui das pessoas, claro, que estão aí vivendo sem uma maternidade solo, uma paternidade solo, e tendo mesmo que buscar o sustento, alguém cuidando, as creches cuidando, nós estamos falando disso aqui, né? Quando a necessidade é real, a pessoa é a única a trazer o sustento para a família, mas quando nós somos dois, que temos uma condição de estudo e de trabalho, perdidos aí quando poderíamos, uma das partes, reduzir a sua jornada e também termos mais tempo para construirmos o nosso bem-estar material, né? Trabalhar com mais tranquilidade e cuidarmos dos tesouros, que são as vidas, né? Eu refleti bastante sobre isso quando eu li esse trecho da Joana. Nós estamos aí nessa busca dos prazeres e também dos teres ou do ter, e o quanto que estamos mesmo centrados, olhando, objetivando o ser.
em todas as nossas atividades, atitudes, né? Não significa que se trabalhamos bastante, mas cuidamos, temos qualidade de vida, né? Acho que é sempre importante nos lembrarmos aqui que não há aqui uma é uma reflexão sobre como estamos levando a nossa vida e nunca uma crítica, né? É um convite para refletirmos. E creio que, para mim, totalmente, a Joana de Ângeles também faz esse trabalho conosco, né? Sempre nos trazendo a reflexão do que é que estamos fazendo e não apontando o dedo para nós, né? E aí eu gostei ali no final, né? Proporciona esse esquecimento de nós mesmos enquanto seres viventes, seres espirituais vivendo aqui na Terra, e achando ali, vivendo como se fôssemos seres da Terra, né? Nessa busca incessante do prazer, né? Ensejando, ela fala ensejando um prolongado desfrutar, né? E nós sabemos o que vai acontecer aí quando nós ficamos perdidos nisso, né? Aí logo a vida e o self nos puxará para aquilo que é importante. E aí vai doer. Então, trazemos a reflexão novamente, né? O que nossa sociedade valoriza de verdade? Eu tenho uma colega muito querida que ela deixou o trabalho dentro do sistema, né? O trabalho, quando houve uma separação, e ela optou por trabalhar com as condições que tinha, ganhando menos, mas para cuidar, para poder dar mais de si para o filho, né? E paga um preço alto por isso, até hoje. E é muito interessante, eu reflito sobre, quando eu olho para a vida, para as escolhas, para aquilo que ela vem passando e outras pessoas que escolheram, né? É, posso olhar, inclusive, para a minha vida, né? Eu acredito que vocês aqui também, nós que trabalhamos com as pessoas, se nós valorizarmos o ter, nós estaremos ali destituídos do valor maior daquilo que viemos fazer. Eu falo assim, se eu trabalhar a serviço do meu bolso, eu paro de trabalhar a serviço da vida do meu cliente, né? Do que ele realmente precisa, né? E por aí vai. Então, mas o que a sociedade valoriza? E eu, enquanto sociedade, o que eu valorizo? Como eu olho para uma pessoa que faz isso, esse caminho que essa querida pessoa do meu coração, né, fez? Como olhamos para essa pessoa que passa pelos suas dificuldades, paga o preço porque optou por ficar mais tempo com a criança e saiu de um trabalho onde gerenciava, onde ganhava muito mais e reduz a vida e traz, inclusive, prejuízos, entre aspas, de dinheiro para a sua vida e a vida do filho. Mas o ganho que ela trouxe, né, nós valorizamos enquanto sociedade, é valorizado, né? Não. Quem que a sociedade cumprimenta? Quem que ela valoriza? Aquela pessoa, eu me lembrei de duas cenas, assim, dois trabalhadores. Um que aparentemente, então vamos pensar essa pessoa, né? Que está ali na sua simplicidade, mas cuidando, ou aquele que, que aparentemente está lá no pódio na vida, né? Porque tem um salário excelente, está à frente de uma grande empresa e tudo mais, né? Quem é que nós dizemos parabéns, você tem êxito na vida?
né? E será que para essa pessoa, essa minha querida amiga, eu diria, ou as pessoas diriam, você é uma fracassada? E para aquele que largou tudo, largou o filho, pôs na escola um tempo integral, tal, e foi, né? E se gerenciar e tudo mais, fazer aquele trabalho, e aí tá lá de muito bem no seu salto, bem vestida, ou no seu terno, mas veja, tudo tem a ver com o que está por trás. Nós estamos falando do que importa na vida, dos grandes tesouros, né? Aquele que abandonou o tesouro ou aquela, o grande tesouro que é a pessoa humana, ou aquela que larga e opta por cuidar desse tesouro, né? Quem é que a sociedade cumprimenta e valoriza? Mas aí eu entendo assim um pouco diferente, porque assim, a gente tem, eu estou entendendo o que que é que você está falando, mas eu só vou fazer um parênteses para a gente não generalizar. Isso, Porque existem executivos muito bem-sucedidos que tiveram uma carga de jornada pesada e que conseguiram conciliar as duas coisas. E aí, no educar os seus filhos, eles abriram portas para experiências e para conhecimento que também vão enobrecer a alma. O isso. que a gente está chamando a atenção aqui é o apego e o desequilibrar dos pratos, mas não generalizar, entendeu? Mas exatamente por isso, André, é que eu disse que olhássemos para o grande tesouro, que não significa que aquela pessoa que desiste da empresa, do Uhum, sistema e sai, ela vai fazer bem feito. uhum, E nem que o grande empresário, como executivo, não vá fazer bem feito. Por isso eu disse isso. dar dos tesouros reais, tá? Uhum, Por uhum, isso que nós não podemos perder de vista esse tesouro real. Essa moça cuidou dos tesouros reais. Às vezes, quando eu corro atrás do ser, eu esqueço dos tesouros reais. É isso, mas é muito bem esclarecido o que você trouxe, né? Como um complemento. Grata. Agora, eu quero falar um pouquinho, deixa eu me colocar aqui. Eu entendo o que, que a Dilma está querendo, aonde a Dilma está querendo chegar, a reflexão, né, e o que a Andréia colocou. Só digo uma coisa, e aí é de uma experiência de família, tá? O cargo, quanto mais elevado, tá? Mais exige. 24 horas é pouco, é 48, 72 no mesmo 24 horas, tá? Então, assim, é humanamente impossível, tá? Conforme aonde a pessoa está, né? Ela conseguir fazer todo o papel dela a contento, tá? Porque a exigência, né, da nossa sociedade, no sentido assim, do mercado, tá? É muito alta, é muito alta. E eu concordo, aquela pessoa que você está citando, Dilma, como exemplo, né? Essa pessoa, ela é considerada, sim, pela sociedade, uma pessoa fora do padrão, tá? Fora do padrão. Então, ela vai ficar tipo assim: o padrão do êxito é aquele que tem ascensão, né? Ascensão pelo trabalho, seja lá de empresário, ou de empregado ou empregador, né? Tem ascensão. Isso é verdade, gente. Certo ou errado, é assim que a sociedade nossa atual, tá? Vive. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade bastante materialista e bastante hedonista, né? Então, eu digo assim que, mesmo que a pessoa queira, né? Se a pessoa é uma pessoa que tem filhos, por exemplo, uma mulher, né? Que tem filhos, é humanamente impossível ela fazer, exercer todos esses papéis pela exigência do papel principal, né? Bem feito, tá? É. É É bacana a complicado. gente pensar assim que
É possível, eu entendi bem o que a Andréia trouxe também. É porque eu conheço gente, e eu Eu conheço também. mais de um. E eu Então, também assim, conheço. eu entendo que é dificílimo, vamos Isso. colocar assim, né? São pontos fora da curva, mas não dá para a gente deixar assim generalizado, porque, né? Porque É. não é correto. Isso, nada que é generalizado é correto, É né? isso. E nada, e por isso eu trouxe os tesouros. Não vamos perder de vista os tesouros, que é o ser, que Uhum. é, se eu sou mãe e executiva, e eu gerei vidas, tenho tesouros para cuidar. Posso ser uma excelente executiva, terei que ter uma rede de apoio muito bem estruturada, né? Mas eu estarei cuidando de olho. Eu tenho uma pessoa que sabe cada passo, tem os horários, que cuida e que organiza horários, tempo de qualidade, que a gente sabe que Isso. é isso, tempo de qualidade e, quando necessário, ela organizou a vida de forma que, ainda que esteja naquele alto grau, ela não é insubstituível. Porque se ela precisar levar o filho no médico, vai para o filho, com o filho no médico, e alguém vai fazer. Essa é uma pessoa que ela está. E é interessante que o trabalho dela, a gente percebe que é um grande trabalho dessa pessoa, realmente necessário, está a serviço da vida, né? Não é só, ela não está ali pelo ter, realmente é alguém que está fazendo um serviço à vida grandioso e que tem família, né? Então é isso, é isso. Não, Perfeito. a gente No não que pode perder, tá? No que pode exatamente, perder? É, exatamente. pode perder na qualidade da presença física. Perde, tá? Tem Na perda. quantidade, mas ela priorizou o Não, pouco tempo que estava na qualidade. na qualidade da presença física mesmo, tá? E aí Isso. eu tô falando de uma experiência muito perto de mim, né? Onde tem criança que a criança sente, tá? Pode ter rede de Isso. apoio, pode ter tudo. Eu tô agora olhando pelo lado de filho, tá? Então, Sim. assim, são reflexões, não estou falando para ninguém mudar nada, né? Mas eu estou falando de uma realidade, né? É, A Joana não poupa. Ela não fala para a gente, faz isso, faz aquilo, mas ela diz, olha, né? É a mesma mas do coisa. mesmo jeito que a gente tem pais que abdicaram dos seus trabalhos só para cuidar dos filhos e que também deixaram pontos a desejar, estando ali Estão sempre. perdidos nas telas da vida, né? É isso, entendeu? Então, assim, só para a É gente isso. não generalizar, o foco aqui é o É. que a Dilma falou. Qual que é o tesouro? Independente Vamos se usar você isso que a gente não se perde, nem de um né? lado da régua e nem do outro, né? Isso, porque a gente não está aqui criticando, a gente está aqui É, refletindo, né? E cada um vai olhar para a sua vida, seja o maior executivo ou executiva, ou a ou a pessoa dona de que casa que abdicou ficou de ali. tudo, Ah, exatamente, que pode estar perdida no celular e as crianças também nas suas TVs. E daí acabou. isso, Então, tipo é isso. exatamente o que eu estou fazendo no lugar que eu estou fazendo e ocupando, né? Uhum. Com quem eu estou. Aí a última perguntinha para a nossa reflexão é: em que momento costumamos reconhecer os feitos das pessoas? E aí é uma coisa interessante, porque essa pergunta eu coloquei justamente porque eu vi que muitas pessoas são reconhecidas depois que morrem, né? A gente reconhece os grandes feitos, aqueles que foram grandiosos, depois que morreram, depois de muito tempo é que são reconhecidos e fizeram muito por nós, mas naquele momento não foram reconhecidos, né? E eram pessoas que estavam ali dedicando a sua vida para nós, mas eram pessoas, como a Edna usou, fora da curva, né? Então a gente não estava, nós não valorizamos, mas a gente valoriza depois que se vai, né? Eu tenho um exemplo assim que hoje eu, justamente pelo tempo que eu vivia, né, e que eu vivo, eu gosto de olhar para mim assim, e eu acho muita graça disso, né, do meu caminho, porque é usar a mim, não os outros, né? Eu, uma vez que eu tive a oportunidade de conhecer o Chico, aí eu não fui, falei, ah, não, né? Aí hoje eu falo, meu Deus.
Como é que eu deixei aquela carona de vivenciar algo ali tão grande, que era estar na presença do Chico, e eu não valorizei naquele tempo. E aí depois, quando já não podia mais, eu, meu Deus, né? Como não fui, né? E a gente faz isso, eu achando que já estava ali estudante, né, da doutrina e tudo mais. Então, o que que nós estamos valorizando? Acho que é aqui e agora. O que que eu estou valorizando? Quem eu estou valorizando? Eu estou valorizando olhando para aquelas pessoas que estão à minha volta, fazendo o seu trabalho, né? Quem eu estou reconhecendo como um exitoso ou quem eu estou reconhecendo como um fracassado? Eu mesma na minha vida, né? Também. Dilma, Oi? eu acho que esse parágrafo que a Joana coloca aqui, passo a passo, desenvolvem-se os atributos da personalidade, Aonde? Lá em cima? ampliando-se os conteúdos da Aqui. individualidade e aprimoram-se as aptidões latentes, que são os germes da presença divina em todos. Eu acho que esse parágrafo, ele fala muito sobre a trajetória de todos nós, né? Inclusive, a resposta a essas questões que você colocou, cada um está no seu ritmo. Claro. A Joana, ela é muito sábia, né? Ela não particulariza nada, né? Por É. quê? Porque a particularização, ela sempre vai nos colocar numa regra de exceção. Se a gente Exato. olhar, mesmo a particularidade, ela tem uma exceção a ser colocada, né? Sim. Ah, mas isso, mas aquilo, né? Então, essa, essas questões que você colocou, elas são muito oportunas para a gente refletir, mas sem nenhuma particularização, Exato. Exato. porque até em relação a você não ter ido lá conhecer o Chico, você não foi porque era aquela época, aquele momento, aquela circunstância da sua vida, aquela maturidade, Era o que dava conta, né? era o que você sentia, né? Ah, Sim. tá bom, uma hora vai dar certo de eu ir, né? E nunca deu, né? É. Então, Não foi bem isso, mas tudo bem, agradeço. Então vamos lá, que o tempo urge, né, Edna? Ela fica ali cuidando. Grata, querida. E aí vem aqui a nossa balança, né? De quem é a responsabilidade? Agora vamos pensar em termos de miséria aqui, né? Do que nós estamos vivendo, das questões todas, do disparate, das diferenças sociais, de tudo que estamos vivendo. Nós estamos falando do êxito e do fracasso, né? Aquele que parece um fracassado, que está passando fome, que está sentindo muitas dificuldades na sua vida, de quem é a responsabilidade dessa miséria? Deus, lei de causa e efeito ou do sistema que criamos? Eu quis trazer essa reflexão para nós, porque por trás de tudo isso estão as nossas crenças, que nos limitam, né? A gente olha para uma pessoa, e aí passa muita coisa para a cabeça. A gente vê aquelas pessoas que estão pedindo, e muitas reflexões, reflexões não, muitas falas internas passam por nós, né? Muitas chegam na nossa mente, né? Quem é aquela pessoa, muitas coisas. Ou então uma pessoa que a gente vem à nossa porta, ou uma pessoa que pede algo. A todo momento eu estou me deparando com as misérias humanas, e não só de dinheiro ou de fome, mas as misérias também internas, nas faltas também de condição diante da vida, né? Então, quando eu olho para isso, quem que eu responsabilizo, né? Deus, lei de causa e efeito, eu vou pensar, ah, isso é uma questão de Deus, a gente ouço muito assim, Deus quis assim, né?
Ou então eu posso, como espírita, eu posso dizer, essa pessoa fez lá tem suas questões e agora ela está passando por isso ou vivendo essa miséria, essa falta, pela própria lei, porque não fez, foi ao plantio, o resultado do seu plantio. E aí, onde entra o sistema que nós criamos nisso tudo que nós estamos vivenciando hoje, né? Todos os disparates. Será que eu gostei essas reflexões, ela surgiu a partir das leituras que eu fiz do próprio texto, né? E de aulas assistidas, tal, para preparar o nosso material. E aí isso chegou assim, né? Como que eu responsabilizo, né? E eu fiquei olhando para as minhas crenças. Quando eu me deparo com isso, com as pessoas pedindo, parece que não pode ver a gente conseguindo, e aí eles também estão ali querendo ou buscando, ou então aquelas pessoas que estão sempre, parece como pedintes, né? É, que, que, que ladainha vem dentro de mim, que tem a ver com as minhas crenças, com aquilo que eu olho para o ser humano, que eu acredito, né? E qual o lugar do próprio sistema que nós criamos, né? Será que essa miséria foi Deus que criou? A própria Joana diz que não, né? Que isso não é de Deus, né? Ela diz que isso é uma criação nossa, né? E nós temos que dar conta disso, fazer a transformação, né? De tudo isso. Dilma, um exemplo que me surge agora sobre Deus, né? É a própria, uma pé de uma fruta, vamos dizer de uma manga. Se eu plantar uma semente, né? Um caroço de manga, aquilo vai florescer, vai virar um grande pé de manga e a prosperidade, para mim, o símbolo maior de prosperidade é um pé de fruta, sabe? Porque de um caroço de manga você tira todos os anos uma imensidade de frutos, sabe? Então, para mim, a Deus é a própria prosperidade, sabe? E aí, quando o contrário disso, nós estamos vivenciando aquilo que nosso plantio particular, né? Mas também estamos dentro de um sistema criado por nós mesmos, né? E que agora nós temos que encontrar a saída disso, né? Para equalizar melhor isso. Porque assim, se fosse só a lei de causa e efeito, e se a gente até foi uma reflexão de uma aula, né? Será que então nós tivemos já no mundo tantas pessoas prósperas ou prósperas não, pessoas que tiveram dinheiro e que usaram mal o dinheiro, para hoje termos a quantidade de pessoas que não têm, que vivem na miséria? Será que é só isso, né? E eu gostei muito de pensar sobre isso, né? O quanto que esse sistema, o sistema como um todo, que nós estamos aí dentro dele, o quanto que nós precisamos tomar consciência do sistema e vivemos como seres espirituais que somos dentro do sistema, não tem como fugir dele. Mas como é que eu, no lugar que eu ocupo, sendo quem eu sou, posso sempre estar a serviço da vida das pessoas e da minha própria vida, vida com V maiúsculo, né? Usando todas as minhas ferramentas, o meu despertar, bem trazido ali pela nossa querida. E desculpa, viu, gente? Eu vou lembrar o nome da Andréia, porque ela acabou de falar. Quem não me fala o nome, mesmo sabendo quem é, eu não vou lembrar ainda, né? Depois eu lembro. Então, eu gostei muito de pensar o quanto que eu, estando dentro desse sistema, da criação nossa como um todo, como integrante dessa humanidade, né? Se eu estou aqui e que eu sou parte disso tudo que está posto. Então, o quanto que eu também, fazendo no micro, em mim, toda a transformação, a mudança, passo a passo, como bem lembrou a nossa querida, na fala da Joana de Ângeles, né? Eu vou despertando esse divino em mim, né? Esse self, né? Construindo cada vez mais.
esse despertar. Mas eu preciso estar consciente de cada pensamento, de cada momento que eu vivencio, né? Aí eu trouxe aqui essa imagem que eu achei fantástica, que foi da aula da Iris, né? Eu trouxe só o pedacinho aqui com a reflexão, né? Depois de ter tudo, o que resta? O que que nós estamos vivenciando? A bancarrotas aí, né? Esse vazio, né? Inclusive as crianças, que muito têm, que muito ganham, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, que nós temos esse também sabemos, né? Que muito desse ter das crianças tem a ver com as faltas, né, no contato, no cuidado, e aí parece que é uma tentativa de preencher esses vazios, né? Aí o que que a criança vivencia, e depois o adulto, que corre, 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 e aí ele chega, eu me lembro de uma pessoa que não faz muito tempo, né, que disse assim, meu Deus, eu cheguei, eu tive tudo, eu tenho tudo, tudo o que eu queria, eu consegui. Um êxito enorme na profissão, tenho uma família maravilhosa, que tenho filhos maravilhosos, tudo, mas eu sinto um vazio tremendo, né? E aí eu olhei aquela pessoa ali, né, encolhidinha, naquela posição até fetal, né? E aí ali todos aqueles, é claro que a imagem do terno é só uma alegoria, né? Só uma representação, não nada contra, né? E de novo, não estamos trazendo isso aqui. Eu estou olhando aqui para o celular, você vê que eu estou aqui, mas a minha tela está ali, né? Nada contra, não trazendo, não apontando o dedo para ninguém. Podia ser ali uma pessoa, uma mulher, uma pessoa bem. Está representando uma pessoa realizada, um sucesso do ter, né? E aí, olha como ela está aqui, qual é o estado, né? E não está sendo vista, está sozinha, naquela dor da solidão dela, e não é uma solitude, né? É uma solidão de um vazio que nada mais, né? O que me resta, né, sobre isso? Então, às vezes, há uma busca incessante por isso, de todos nós. Desculpa aí que caiu o meu suporte aqui. Então, refletirmos sobre isso, né? Sobre essa corrida que estamos tendo neste momento, onde a vida, não a vida com V maiúsculo, a vida cotidiana nos chama para isso o tempo todo, né? Que é bem a reflexão da Joana aqui no nosso trabalho. E essa imagem também é lá da Iris, né, da aula dela. Na busca do êxito, o ser psicologicamente maturo investe todos os valores e na competição encontra o estímulo para galgar os degraus do destaque, descendo moralmente na escala dos padrões à medida que ascende na aparência. Então, de novo, vamos manter aqui a imagem que nós criamos, que é o tesouro real, verdadeiro. Então, nessa busca incessante do êxito fictício, né, do êxito não o real, o ser, né, o ser humano psicologicamente imaturo, porque essa é a verdade por trás dessas nossas buscas, todas, né, do ter, é a nossa imaturidade, investe todos os seus valores, todos os valores, e na competição encontra o estímulo, né? Eu quero mais e mais e mais, eu vou competir, competir, competir. Encontra o estímulo para galgar os degraus do destaque, descendo moralmente na escala dos padrões à medida que ascende na aparência. Aí aqui a gente pode pensar o seguinte, naquela lembrança que a Andrea nos trouxe, a Joana está falando o tempo todo de pessoas que se perderam de si mesmas e não das pessoas que estão conseguindo, apesar de terem um êxito também material, né? Não é disso que nós estamos tratando, é de quando estamos esquecidos do ser, estamos só no ter. E nessa busca, né, ascendemos na aparência, mas nos perdemos moralmente, nos perdemos de nós mesmos, né? De quem somos, o que estamos fazendo aqui, quem são as pessoas que estão à nossa volta,
né? Quem são os nossos familiares, aqueles que recebemos a nossa vida, os nossos amigos, perdemos de tudo e ficamos ali perdidos nessa que, olha, me vem a palavra ganância, né? É uma ganância, quero mais, 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 vou competir, 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 vou derrubar, pagar o preço, né, daquilo, e aí vou, na medida que eu subo a escada da ascensão aparente, eu desço moralmente e me perco. E aí nós já sabemos a consequência disso, né? O selfie vai chamar a nossa atenção, né, gente? Ele vai nos convidar, né? E aí me vali novamente da imagem, porque estava perfeita na aula dela, da Iris. Essa dicotomia de ocorrências, a interna e a externa, resultará em infelicitá-lo, perturbando-lhe o senso de avaliação e de consideração da realidade, talvez ferindo profundamente a pessoa. E aí, quando eu vejo esse parágrafo aqui da Joana, e leio e reflito sobre ele, para mim, ferindo profundamente a pessoa, para mim, vem assim a imagem ferindo a mim e ferindo a minha volta, né? Quem está comigo, né? Porque a gente não se fere sozinho, né? Estamos todos interligados aí. Então, nessa dicotomia, nessa separação, né? Aí tem a máscara ali, né? Que está ali na alegria e a tristeza. Mas é interessante porque tudo é uma máscara, né? Esse não é o nosso ser real, né? É uma cisão, né? Tanto a alegria quanto a tristeza, quanto quando rimos, quanto choramos, mas nada é verdadeiro. Tudo faz parte da ilusão, né? De estarmos perdidos aí nessa estrutura egóica, mas a gente fica perdido nesse lugar, né? Não o ego em si, porque ele tem uma função, né? Mas perdidos desse não saber, né, de quem somos verdadeiramente, do que estamos fazendo aqui, né? E eu acho muito interessante porque a gente percebe isso, né? Tanto em nós, quando a gente passa por uma situação muito medonha, a gente se perde, sim, desequilibra, né? A gente se equilibra mais rápido, conforme o nosso caminho, a nossa caminhada, mas desequilibramos, né? E aí resultará em felicitá-lo, perturbando-lhe o senso de avaliação e de consideração, né? Não sei vocês, mas assim, quantas vezes quando eu vivencio isso, como que vem uma sensação, hoje, bem rapidamente, aquela sensação de menos-valia, né? Parece que tudo é em vão, parece que nada daquilo tem função, parece que a própria vida, né? E aí, rapidamente, a gente busca toda a forma de equilíbrio, e leituras e passes e tudo mais, né? E ajudas para a gente retomar a caminhada, né? É uma gratidão imensa que eu sinto aqui agora, desse momento de estarmos falando disso, né? Porque o quanto a gente percebe que quanto mais a gente se aprofunda em quem somos verdadeiramente, o quanto mais rápido a gente consegue sair, né? Das crises, né? Ou atravessar com mais harmonia, né? É muito bonito. E aí a Joaninha diz ali, opa, o que aconteceu aqui? Eu vou interromper porque eu saí Tá. Interrompe e da volta. aula. Tranquilo. É, vou voltar ali, peraí, achar a minha aula. Pronto. O triunfo de hoje é o prólogo do desencanto e das lágrimas de amanhã. Sorrisos se tornarão esgares. Gente, eu não procurei essa palavra. Se vocês puderem procurar aí, esgares. Eu não me ative a essa palavra. É como se fosse uma careta. O sorriso vai
seu contrário, entende? Ah, legal, Se legal, não sorrir ao conhecia. estar triste. Ah, legal, obrigada. E aplausos far-se-ão apedrejamentos, considerando-se na população humana as mesmas aspirações e os equivalentes conflitos. Então, é uma continuidade daquela frase anterior, com aquelas máscaras, né? Tanto da alegria ou da tristeza, que é não estando no nosso ser real, verdadeiro. Então, o triunfo de hoje é o prólogo do desencanto e das lágrimas de amanhã, né? Sorrisos se tornarão esgares e aplausos far-se-ão apedrejamentos, considerando-se na população humana as mesmas aspirações e os equivalentes conflitos, né? Então, quanto mais galgamos, maior depois as dores que nós trazemos para a nossa própria vida. E é interessante refletirmos que também é uma forma de equilíbrio, né? Para equilibrarmos sempre essa oportunidade de equilibrarmos, né, novamente, né? De reconhecermos o que está acontecendo ali, o que precisamos, para onde precisamos voltar, né? Caça-se o êxito como se fosse, na floresta humana, o objetivo essencial à vida, confundindo-se triunfo de fora com realização de harmonia interior. É uma confusão que fazemos, né? É uma grande confusão. E aí, essa imagem aqui. Convém determinar-se que o êxito material pode significar fracasso emocional, espiritual e, às vezes, o insucesso, a aparente falta de triunfo constitui a plena vitória sobre si mesmo. Suas paixões e pequenezas, uma forma de opção para o crescimento interior em vez do empenho para amealhar de moedas e reuniões de títulos que não acalmam as emoções nem tranquilizam as ambições. Eu me lembro de uma situação de uma mestra já na universidade, onde largou tudo após uma doença, na verdade, uma doutora, né? Largou tudo e optou por um outro caminho na vida. E quando olhamos para isso, parece assim um absurdo, né? Mas essa pessoa, me lembro ali, parece que foi para o fracasso, né? Como assim? Chegou lá no alto, bem sucedido, tal, e larga tudo, né? E aí traz essa imagem que nós podemos ali. Aqui é a imagem de uma pessoa que está dentro de um carro, que poderia ser um carro muito bom, xingando no trânsito, naquela loucura, e uma pessoa ali a pé, muito simples na sua vida, e na verdade tem paz de espírito, né? Só para ilustrar a fala da Joana, mas de novo, vamos nos lembrar que não generalizamos. Poderia ter dentro daquele carro uma pessoa em paz e uma pessoa, um pedestre aqui aos berros, né? Mas só para Amargurado, né? exatamente, né? Para não ficarmos nessa imagem como se a pessoa que está ali dentro de um carro bom, tal, é um fracassado internamente, né? Não é isso. É só um jeito de olharmos, né? Porque geralmente o mundo diz que aquela pessoa que não está cheio de moedas é um fracassado, e a pessoa que está no carro, no bom carro, na boa vida e tudo mais, ele é bem-sucedido. Só para a gente refletir sobre isso, que pode também estar aquela pessoa até adoecendo ali dentro e o outro estar em paz na sua própria vida. E o contrário também, né? Caminhamos já para o nosso final aqui. Então, não importa o caminho que fizemos até aqui, né? O importante é a decisão de hoje. Qual é a minha decisão aqui agora? A partir dessas reflexões, de tudo que temos refletido, né? A Joana, inclusive. Se o divino vive em nós, nós vivemos através desse divino, né? E vive através de nós, que parte nossa nos levará onde precisamos estar, verdadeiramente, né? E aí, a reflexão que me veio ao final ali
montando essa aula, esse trabalho, me lembrei da fala do Cristo, né, num dos evangelhos ali, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Aí eu brinquei ali, pus aqui assim seja, né? Que possamos trazer para nós, né? Que eu possa trazer para mim, e deixar fluir em mim a criança divina, aquela parte alegre, simples, que não exige, que não se magoa, né? A parte que é leve, que traz leveza para a minha vida e traz leveza para a vida das pessoas, né? Essa aí que agora eu compreendo um pouco melhor hoje o que o Cristo quis dizer quando pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, né? Quando eu vi a primeira vez essa frase, eu falei, como assim, né? Aí depois a gente vai aprendendo outras formas de ver e de compreender, e aí vai clareando, né? Clarificando, ficando mais claro. Como é isso? Como é essa criança aí em nós, né? Então, era essa a nossa reflexão que eu trouxe para hoje, aqui para nós. Agradeço muito as contribuições de vocês que ampliaram aí os nossos estudos, vocês que estiveram aí comigo até agora, todos os que verão essa aula depois, né, Edna? Isso. Porque fica gravado, né? Uhum. Uma imensa gratidão e devolvo para você, minha querida Edna, e para quem queira. Nós temos ainda 10 minutos aí, antes da nossa prece. Se alguém Eu, quiser ainda. Oi? eu queria Então, completar, Edna, dá tempo de eu falar? não, dá tranquilo. O que eu ia pedir para Dilma, Dilma, você pode já encerrar o compartilhamento para a gente poder Eu, agora eu vou bater o encerrar. papo. Uhum. Esse último slide da Dilma me trouxe a lembrança do capítulo do Evangelho, né? Servir a Deus e a Mamon, onde ele traz essa questão da salvação dos ricos, de guardar-nos da avareza, é, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, onde ele usou também os talentos, não só o dinheiro em si, mas eu posso estar também enterrando o meu potencial, né? Eu tenho como dar, eu tenho como ajudar e estou me negando, né? Exato. Eu, eu vou pegar uma fala que agora estou colocando no último slide da minha apresentação e vou fazer isso, que eu agradeço aí o Murilo, né? O que que fica para cada um de nós dessa apresentação? Então, eu vou falar o que que ficou para mim, tá? O que a Joana, no meu entendimento, o que a Joana quis trazer para nós sobre êxito e fracasso, né? No meu entendimento, ficou assim: a gente não deve desfocar da nossa finalidade. O meio é o que a gente vive, né? É, baixo, médio, alta posição aí, não importa, né? Esse é um meio, sempre será um meio. Então, o que a gente não pode perder é a finalidade. Então, eu preciso ter, né, como meio, né, como meio de vida, né, que eu tenha, né, mas eu não posso nunca perder a minha essência, né? E eu estou falando isso porque o próximo capítulo é sobre o ego, dos desafios do ego, já esqueci alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. E essa do ego sou eu que vou apresentar. Quer ver como que chama aqui? Como que ela põe aqui? Dificuldades do ego, né? Então, é mais ou menos isso. O ego, para nós, né, também é meio, né? O ego é o nosso fazer. Então, a aula que ela passa para mim, hoje, o que fica para mim é isso. A gente utiliza, né, da nossa consciência, do ego, para poder a gente viver como meio, né? Mas o fim é o outro. A gente não pode perder esse caminho. É isso que ficou para mim.
O fim é a gente e o outro, né? Porque tem a nossa transformação e a nossa evolução também, né? Mas é essa a Senão, senão, finalidade. senão Essa é a fica finalidade. desequilibrado o É, dar e receber. eu preciso, a finalidade da minha vinda aqui, reencarnante, né, é essa. Eu vou precisar da relação com o outro, né, para poder cumprir com a minha finalidade. É assim que eu percebo. Ah, eu gostei, assim, gostei de como a Joana concluiu, né, esse item do capítulo, né? Ela disse assim, que é mais ou menos isso que vocês estão falando agora. O êxito é encontro, enquanto o fracasso é domínio pelo ego. O êxito gera paz e o fracasso inquieta. Autoanalisando-se, cada qual se descobre, assim dando-se conta do triunfo ou insucesso, podendo recomeçar para alcançar o êxito, nunca o fracasso. Ou seja, né, nós estamos em busca da paz, né? Da paz pessoal, né? Da essência que nos tranquiliza, né? Se eu não estou em paz, é porque, de alguma forma, talvez eu esteja buscando fracasso, né? Então, é um encerramento muito bonito que a Joana de Ângeles coloca para a gente, né? Então, se a finalidade é a paz, a gente já tem uma senha, né? Se a gente não tiver em paz, é porque a gente está indo para o rumo errado, está indo para o fracasso. Isso me faz lembrar o capítulo 19, né? Às vezes, procurando me apoiar nos ensinos, né? A gente encontra que a fé no Evangelho, né, no capítulo 19, fala, a fé sua, ela é vacilante ou não? Porque se ela é vacilante, ela está te deixando irritado, está te deixando agressivo. Então, significa que você ainda não acredita que você vai conseguir, né? E a fé verdadeira, não. Ela te acalma, ela te acalenta, ela te dá energia. E o que ficou para mim é esse mergulho do espírito na carne, o quanto a gente precisa se equilibrar enquanto está viajando, né? Desde o útero até o sepulcro. E enquanto a gente está na busca, nessa viagem, procurar o bem-estar e esse equilíbrio, né? Respirável de satisfação, e ela deixa uma pergunta que mexe comigo, assim, qual é a visão de êxito para você? Ela nos convida, né? Aí vocês trouxeram para mim uma coisa tipo assim, a persistência. Persista, filho, persista. E se você, e aí a Olga traz o finalzinho, né? E se você de alguma forma errar, recomeça, recomeça, né? E aí, uma coisa que eu percebo, todas as vezes que a gente toma a palavra, isso acontece, já aconteceu numa particularidade minha. Às vezes a gente tem pessoas que estão em equilíbrio e aquilo, de alguma forma, fala assim, mas isso não serve para mim. Mas, Jesus, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, assim, às vezes, no meio de uma palestra, se você já evoluiu, ok, mas tem gente que está precisando ouvir porque ainda não evoluiu, porque ainda não consegue ver, né? Então, às vezes, assim, a gente é mal interpretado, né? E eu não sei para vocês, me dói muito quando eu não consigo ser abrangente. Então, assim, são seus olhos, né? Eu queria deixar só um negocinho. São seus olhos. Onde você vê um obstáculo, alguém vê o término
da viagem e o outro vê uma chance de crescer. E onde você vê um motivo para se irritar, alguém vê a tragédia total e o outro vê uma prova para a sua paciência. Onde você vê a morte, alguém vê a fina, vê o fim, e o outro vê o começo de uma nova etapa. Obrigado, Dilma. Perfeito. Você despertou todas essas... E o que atrapalha no meio do caminho é o orgulho e o egoísmo, né? Só completando, Murilo, mesmo que a gente acha que sabe muito, a gente sempre aprende, nunca sai sem aprender alguma coisa, não sai. A gente não dá conta de aprender tudo nessa vida. Se desse, a gente não precisava voltar na outra. É o nosso olho, né, que não consegue ver. E eu lembro, gente, com essa fala sua, André, me lembrei da própria Joana de Ângeles, que ela diz que tem várias formas. Parece que nessa hora ela era pedagoga, né? A hora que ela falou isso. A gente tem várias formas de aprender, do aprendizado. Uma delas é a repetição, né? Então, assim, a gente ouve, né? A gente já ouviu falar sobre aquilo, mas aquilo repete, repete, uma hora aquilo encaixa, né? Encaixa mesmo. Não fica só no racional, né? E o que que a gente faz na terapia, né? Eu vou pegar aqui meu exemplo, que eu mostro para os... Ai, peraí. Ai, meu exemplo tá amarrado, peraí. Tô no... Aqui é o que eu falo assim para o paciente, né? A gente olhou essa face do aprendizado, mas aí tem essa face do aprendizado, essa face, essa face, essa face, essa face do mesmo aprendizado. Então, cada hora vai virando um cubo. Aí parece que a hora que ele fecha assim, a gente muda de fase no videogame, né? Essa lição eu já aprendi. Agora vai para a próxima. Vai para a próxima fase, né? E aí, gente? Como é que estamos aí? Denilce quer contribuir com alguma fala? É até difícil, depois de tanta contribuição positiva, né? Mas, assim, para mim, quando você perguntou, eu fiquei pensando em tudo que nós lemos, né? No capítulo, no item de hoje, e tudo que foi falado, a questão do equilíbrio mesmo. O equilíbrio não entre o fracasso e o êxito, mas o equilíbrio do ser na busca pela paz, né? Para galgar esse novo caminho, para galgar não, para se manter nesse caminho que precisamos ter como meta, né? E galgar, aí sim galgar a plenitude que é o que ela sempre nos fala, né? Mas eu acredito que o equilíbrio, aquela imagem lá do rapaz no carro e o outro a pé, né? Mostra isso, a questão das diferenças e que às vezes o equilíbrio está ali, aquele que está mais, ele não está naquele clima pesado de trânsito e tudo mais, ele está caminhando, ele está ali com ele, pensando, né? E buscando esse equilíbrio e essa paz. Ou não, como a Andrea falou, a gente também não pode generalizar, mas eu acredito que seria o equilíbrio. Mas o seu olhar é esse, e pronto. É, E pronto. Na minha Não é? limitação, né? Como nós falamos. Não, é o olhar de cada um, né? A gente tem várias formas de ver a mesma coisa, como a própria Andréa mostrou o cubo aí. A gente está olhando só de um lado, tem vários lados, né? E é assim. Então, muito obrigada, Dilma, né? Vamos então encerrando, partindo para o encerramento. Eu vou já pausar aqui a gravação, tá? Para a gente fazer a finalização com a nossa prece. Então, boa noite a todos.